Eu quero começar falando um pouco de mim mesmo. Logo após o aniversário da Igreja Bethesda, eu me senti muito mal, com falta de respiração, mal-estar no corpo, garganta inflamada, e procurei ajuda médica porque eu estava com um problema de respiração. E fiquei achando que estava com o Covid-19. Fiz todos os testes, todos deram negativo, inclusive para outras viroses, inclusive para influenza, mas recebi a recomendação médica, por ter estado no hospital, de ficar de quarentena em casa, o que estou fazendo. Eu e minha mulher não temos arredado o pé, eu não desço nem sequer no hall de entrada aqui do prédio. Estou ótimo de saúde, todos os sintomas desapareceram, fui devidamente medicado, graças a Deus. Mas por que eu começo com esse testemunho? Porque eu recebo constantemente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e nos grupos de WhatsApp, pequenos memes, pequenas fotografias e frases do tipo nem Salmo 91, muito repetido. Nenhuma praga chegará na tua tenda, 10 mil cairão do lado, 10 mil do outro, e tu não serás atingido. Eu vi uma foto de Jesus passando sangue no portal de uma casa e dizendo nenhum mal chegará na tua tenda. Esse tipo de meme, esse tipo de espiritualidade que num primeiro momento parece ser muito, mas muito santa, de muita fé, mas eu quero insistir e dizer o seguinte: essas frases do Antigo Testamento, pinçadas aleatoriamente do Antigo Testamento, claro que propositalmente, como a antiga caixinha de promessas que existia, em que você propositalmente só tira versículos que são bons, que são afirmativos, que são, entre aspas, esperançosos, e você deixa o restante do relato bíblico que contradizem as suas expectativas, as suas ilusões e as suas fantasias. Não quero de maneira nenhuma tirar a fé de ninguém, esse não é o meu objetivo, eu sou pastor. Eu creio e sinto a responsabilidade de estimular a fé que muitos e muitas têm. Mas eu preciso, neste momento, tirar você do contorno de pensamento do Antigo Testamento e conduzir você para o contorno do pensamento tanto do livro do Eclesiastes, que está na Bíblia, como do pensamento de Jesus. E eu, a propósito, peguei aqui alguns textos da Bíblia para contradizer a ideia de que nada nos acontecerá. Por exemplo, Mateus, Sermão da Montanha, capítulo de número 7. Deixa eu ler para vocês o que Jesus diz aqui no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24. Diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero chamar a atenção para vocês do seguinte: essa ideia de que nada chegará à minha casa não é verdade, porque o texto diz aqui que a chuva que transborda, o vento que bate com ímpeto contra uma casa, bate com ímpeto contra a casa do ímpio e bate com mesma força contra a casa do justo. As duas casas são açoitadas pelo vento. Qual a diferença entre uma e outra?
é que uma foi edificada sobre valores que durante a tempestade sustentam essa casa, mas ela está açoitada pelos ventos. Então aquela ceninha, aquele meme, aquela fotografia de Jesus passando o sangue no portal da casa, vale para o Antigo Testamento, mas não vale para o Sermão da Montanha. Simples. Vamos ler a Bíblia. Vamos ouvir Jesus. Quer ver outro texto que eu quero ler para vocês? Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 16. Porque também ouvi um relato de pessoas dizendo assim: os profetas do Antigo Testamento enfrentaram as pragas, enfrentaram as pestes, não fugiram. Vamos ouvir Jesus. Mateus capítulo 24, a partir do versículo de número 16. Diz assim: quando virdes, vamos ler o 15, para ficar dentro do contexto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Palavras de Jesus. Que ideia tola, tosca, essa de dizer, não, nós vamos reunir os cultos, nós não vamos porque o melhor lugar para resistir ao vírus é em oração dentro da igreja. Isso é um absurdo, isso é mentira, isso é enganação. Jesus diz, fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Está aqui na Bíblia. Nós temos sim que tomar atitudes que nos protejam. Nós temos que tomar atitudes, sim, de nos isolar. O fugir para o monte aqui é isolar, é sair de onde está acontecendo. Deixa eu ler outro texto da Bíblia. Você diz assim, não, eu sou de Jesus, lavado pelo sangue, e nada me acontecerá. Pois deixa eu ler para vocês Marcos capítulo de número 13, a partir também do versículo agora de número 9. Marcos 13, versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa. Veja aqui, versículo 12, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais e os matarão. Não existe essa ideia de que porque eu sou de Jesus, eu estou protegido, blindado, eu tenho uma carapuça que me protege dos dardos da peste. Não existe isso. Nós somos irmãos e irmãs sujeitos às mesmas bênçãos, o sol e a chuva, e sujeitos às mesmas pestes. Lembrem-se que o profeta Elias precisou comer comida que foi trazida por urubus, por corvos, porque ele estava sujeito às mesmas circunstâncias que todos os habitantes da terra durante uma grande seca. Agora deixa eu terminar. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 36. Palavras agora não de Jesus, mas do apóstolo Paulo. Romanos 8, versículo de número 36. Diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ovelhas para o matadouro. Sim, o mesmo que sucede ao justo, diz o Eclesiastes, sucede ao ímpio. Portanto, nós temos que nos preservar. Sim, nós temos que ficar de quarentena. Sim, nós temos que preservar os amados nossos e outras pessoas, para nós mesmos não sermos vetores de doença. Então, queridos, vamos parar com essas frases bonitinhas que cabem talvez numa caixinha de promessas, mas não cabem na vida, porque a Bíblia não é só um ou outro versículo que você escolhe ao seu bel prazer. A Bíblia é um livro que contém sim resistência, que contém sim fé, e fé não deu ser preservado, mas fé deu preservar minha alma, meu coração, no meio de uma grande tempestade. Fiquem com essas palavras, cuidem uns dos outros, vamos manter oração, sim, orar,
Porque a Bíblia diz que as nossas orações devem ser ouvidas por Deus em todo o tempo. Mas não orar para mover Deus, para fazer Deus operar, porque Deus não está indiferente e frio à nossa dor. Deus está sim preocupado em nos ajudar a fortalecer o nosso coração, para que nós, como homens e mulheres que edificaram a casa sobre a rocha, possamos atravessar essa tempestade. Tá bom? Um beijo no seu coração, força e vamos em frente.